Sou a Fernanda Iocota, tenho 32 anos, sou adventista de berço e frequento hoje a Igreja do Jardim Caparrós. A minha convivência com a minha família sempre foi muito boa. Os meus pais, eles são muito carinhosos. A gente tinha um sítio lá em Rondônia e a gente ia para lá nos finais de semana. E a gente tinha um cavalo e eu adorava andar nesse cavalo. Ele era um cavalo de arado, né? Então ele é bem grande. E uma vez ele entrou no pomar e eu fiquei pendurada numa árvore por causa desse cavalo. O cavalo foi embora e eu fiquei no pomar numa árvore. Essa é uma memória que eu tenho muito forte. Eu lembro que a gente sempre foi adventista de berço, né? Então eu orei muito para Deus. Meu pai veio correndo quando ele viu o cavalo lá e eu estava bem, graças a Deus. Não tive nenhum problema. Eu comecei a me afastar um pouquinho desses conselhos do meu pai e da minha mãe. Comecei a fugir um pouco da realidade que a gente tem dentro da igreja. Então foi onde o meu círculo de amizades foi aumentando. E aí eu fui tendo conhecimento de outras coisas, tendo uma outra visão da vida e curiosidades, né? Consequentemente vem isso aí. Eu era muito participativa desde sempre. Desde pequena a gente cantava no coralzinho da igreja, depois cantava solo, participava de desbravador, participava de tudo. Aos 15 anos eu já não queria mais ir no desbravador. Foi quando eu comecei a querer sair sozinha. Com 16 anos eu comecei a trabalhar, meio período. E aí, quando eu não voltava, ele ia me buscar nos lugares. E era a maior vergonha da minha vida, né? Porque todo mundo falava, japonesa, ó, seu pai chegou! E eu queria morrer. Eu já estava frequentando ambientes que não eram apropriados pra gente, não é o que a gente fala, né? Não é o que a gente pratica. Então aí você vai para uma festa, vai para um lugar ou outro, o pessoal bebe, você está no meio daquele círculo, você tem curiosidades, quer aprender também. Eu tinha muita curiosidade no álcool. E tanto foi que uma parte que me prejudicou muito foi do meu acidente, né? E eu tinha bebido nesse dia e peguei uma moto. Eu não tenho memória de como foi o acidente. Eu tive uma fratura exposta no ombro e quebrei a clavícula, tive uma lesão de plexo completa e tive 17 pontos na cabeça, porque meu capacete voou. E eu tava, quando o vizinho da frente saiu para escutar, ver o que aconteceu, porque o barulho foi muito alto, eu tava caída no chão, afogando no meu próprio sangue, porque saía muito sangue por aqui, que aqui abriu inteiro. E aí ele me virou, chamaram a ambulância ficou aproximadamente 1 hora e pouco parada no lugar. O pessoal achou que eu não ia sobreviver ali, aí uma amiga minha ligou para minha mãe. Ela ligou para a mãe dela e falou assim, mãe, a Fê sofreu um acidente e ela tá muito mal. Será que eu ligo para tia Rose? Eu tô com medo. Aí ela falou assim, você vai ligar, porque se fosse comigo, eu gostaria que me contassem. E aí ela ligou para minha mãe e a gente nunca ligava para os meus pais, porque eu sempre saía escondido, né? E aí eles ligaram, acordaram num susto. E aí falou, ó, a Fê sofreu um acidente e eu acho que ela não vai ficar viva. E a gente tá indo pro hospital. Os meus pais, eles levantaram na hora e foram pro HB. A minha mãe fala que ela foi orando o caminho inteiro, falando, Deus, se minha filha não estiver viva, se ela não estiver salva, por favor, não deixe ela morrer agora, porque eu quero ir pro céu com a minha filha. E aí, quando chegou no hospital, foi uma cirurgia mais ou menos de 8 horas. Todo mundo ficou lá, né, na sala de espera, aguardando, todo mundo muito aflito. A enfermeira, ela tirou, era uma conhecida, ela tirou foto no celular do meu pai e levou para ele e falou assim, eu acho que a Fê não vai viver. E eu tava branca nessa foto. Só que eu usava muito delineador na época. E só aqui pretinho e branca, como se eu já estivesse morta. E aí a minha mãe orava o tempo todo. E depois da cirurgia, assim, eu perdi o movimento do braço, mas isso é o de menos quanto a vida, né? Eles nunca deixaram de orar por mim. Então sim, a minha vida é um milagre e hoje eu posso ser um milagre na vida de outras pessoas também.